Fala galera, beleza? Professor Cauã aqui e vamos para nossa aula de física aqui com o Projeto Polícia e a nossa aula é voltada aí para o concurso de perito aí da Polícia Científica de Goiás. Bom, a gente já falou um pouquinho sobre cinemática, a gente já falou sobre velocidade, aceleração, movimento uniforme, movimento variado. E nessa aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre a composição de movimentos, a gente vai relembrar um pouquinho lá do lançamento horizontal e fazer um link aqui com o lançamento oblíquo e com vetores. Tá? Então vamos lá para a nossa aula. A gente tem então a ideia da composição de movimentos. A gente já comentou sobre essa ideia e basicamente a composição de movimentos ela acontece quando o objeto está se movimentando em 2 ou 3 dimensões. E aí a gente precisa entender como que pode ser dividido esse movimento em partes que a gente consiga resolver. Então, geralmente, a gente vai pensar em eixos de movimento aqui, lá do plano cartesiano, é um exemplo de eixo de movimento que a gente pode utilizar. A gente tem dois exemplos aí que a gente utiliza muito essa ideia de composição de movimentos, é que no lançamento horizontal e no lançamento oblíquo. Então a gente tem aí duas ideias, né? Lá no lançamento horizontal, a gente tem o movimento retilíneo e uniforme acontecendo no eixo horizontal. E a gente tem um movimento de queda livre acontecendo no eixo vertical. Então, esses movimentos aqui, eles já foram estudados pela gente aqui nas nossas aulas, né? E simplifica o nosso problema. A gente pode pensar que o eixo horizontal aqui seria, por exemplo, um eixo X e o eixo vertical um eixo Y. Do lado de cá, se a gente pensasse aí num plano cartesiano, seria o eixo X e o eixo Y, nosso movimento. Da mesma maneira, o movimento oblíquo, que a gente vai ver com mais calma hoje, tem aí a ideia de movimento retilíneo uniforme em X e o lançamento vertical em Y. Então, tem uma diferença aí. Quando esses objetos eles se movimentam então, em 2 e 3 dimensões, a gente tem o costume de separar esses movimentos para facilitar o processo. Então, a nossa ideia principal aqui é que a gente saiba separar esses movimentos para quando encontrar problemas de lançamento vertical, lançamento horizontal, lançamento oblíquo, a gente entender qual parte aí que a gente vai utilizar lá da cinemática. Se a gente vai utilizar o movimento uniforme, o movimento variado e por aí vai. Então, vamos falar um pouquinho sobre a ideia de vetores. A questão dos vetores é o seguinte. Quando a gente fala de algumas grandezas físicas, elas têm a propriedade de serem direcionais. Elas dependem da direção para serem caracterizadas. Então, por exemplo, a posição, a direção do deslocamento, a velocidade, a aceleração são grandezas físicas, assim como a força, são grandezas físicas que precisam de direcionamento. Então, toda vez que a gente precisar do direcionamento, a gente vai dizer que essa grandeza é vetorial e, como ela é vetorial, a gente vai precisar entender como que ela se comporta e como que a gente pode utilizar essas propriedades vetoriais para resolver o nosso problema. Então, falando da velocidade, pode começar tendo a seguinte ideia. Quando eu tenho uma dimensão, o meu objeto ele só tem como se movimentar nessa dimensão. Então quer dizer que a minha velocidade aqui, se essa dimensão eu chamar de x, a minha velocidade ela vai ser aí no eixo x. Posso dizer que a minha velocidade ela é no eixo x. Se eu tiver um movimento em 2 dimensões, por exemplo, um movimento aí de um lançamento, eu posso dizer que a minha velocidade ela tem uma parte do movimento em x e outra parte do movimento em y. Ela faz aí um determinado ângulo, a gente vai chamar aqui de θ, vai representar esse ângulo aí por θ, e basicamente essa velocidade então ela tem uma componente que é vertical e ela tem uma componente que é horizontal. Parte dela
se apresenta na vertical e parte dela se apresenta na horizontal. Quer dizer que o meu objeto, além de subir ou descer, ele também vai se movimentar na horizontal. A gente tem duas componentes. E a gente precisa entender um pouquinho como que funciona um vetor, a gente conseguir relacionar lá com o nosso lançamento oblíquo, né, e com o nosso lançamento vertical, e ver qual que é a relação entre as duas coisas. Então, quando a gente pensa, por exemplo, no lançamento oblíquo, qual que é a ideia? Eu tenho um objeto sendo lançado, né, ele faz esse movimento como se fosse o movimento de uma parábola, né? A gente tem algumas coisas acontecendo aqui. E aí, a primeira ideia que a gente precisa entender é como que eu posso separar a minha velocidade no eixo x, né? Velocidade no eixo x, e a minha velocidade no eixo y. Então, se eu conseguir fazer isso, né? Se eu conseguir separar a minha velocidade em duas partes aqui, eu consigo trabalhar o que é só na vertical e consigo trabalhar só o que é na horizontal, ou só o que é no eixo x e só o que é no eixo y. Tá? Então as equações elas se tornam um pouco mais simples e fica mais fácil, por exemplo, eu entender o que está relacionado com o movimento retilíneo uniforme e o que está relacionado, por exemplo, com uma queda livre ou com lançamento vertical. Vamos lá então. Vamos entender essa ideia aí e trazer aqui as propriedades geométricas, né? Se a gente observar, a velocidade vertical, a velocidade angular aqui, não a velocidade angular, mas a velocidade que forma um ângulo com a horizontal, e a velocidade horizontal, elas formam um triângulo que tem uma característica especial, o triângulo retângulo. Então, quando a gente tem esse triângulo, a gente tem algumas propriedades. São propriedades que a gente chama de trigonométricas. A gente tem o seno, a gente tem o cosseno e a gente tem a tangente. Então essas são propriedades trigonométricas aí que a gente pode utilizar. No caso do seno, qual que é a propriedade do seno? O seno a gente pode dizer que toda vez que eu quiser o seno de um ângulo, o seno vai ser o quê? Vai ser o cateto oposto, ou seja, o lado do triângulo que está oposto a esse ângulo, dividido pela hipotenusa, ou seja, o maior lado desse triângulo. Nesse nosso caso, a hipotenusa é a velocidade, né? E o cateto oposto seria o nosso VY aqui para esse caso. Então, para a gente fica um pouco mais simples. A gente pode dizer aqui que o seno desse ângulo, qualquer, pode ser qualquer valor de ângulo. Pode ser 30, pode ser 60, 45. A gente tem o cateto oposto sendo o VY, a velocidade no eixo Y, dividido pelo V. Para o cosseno, a mesma ideia. O cosseno, ele é cateto adjacente dividido por hipotenusa. Então eu posso, nesse caso aqui, e aí eu estou explicando isso aqui porque pode ser que em alguns momentos a gente tenha isso invertido. Se a gente tiver invertido, você precisa saber relacionar quem é o cosseno, quem é o seno. Tá? Então a gente vem para cá, ó, cateto adjacente, nesse caso seria a nossa velocidade em x, dividido pela velocidade. Tá? E a tangente, geralmente a gente vai utilizar o Vx sobre o Vy. Tá? Ou, né, se a gente tiver com a propriedade invertida, aí a gente pode utilizar também o Vy sobre o Vx. Tá? Então, para cada caso, a gente vai observar. A gente pode definir aqui para esse caso do lançamento, oblíquo o seguinte: sempre que eu estiver falando da horizontal, né, a gente vai trabalhar com cosseno. Se eu estiver falando da vertical, a gente vai trabalhar com seno. E aí a gente consegue separar as velocidades. Por quê? Porque a velocidade no eixo horizontal, ela é constante. Ela não vai sofrer a ação da gravidade. O que vai modificar é a velocidade no eixo vertical. Isso é interessante. Quando a gente separa os movimentos, a gente consegue perceber que a velocidade está mudando, né? A resultante da velocidade está mudando. Só que a parte que está sendo alterada dessa velocidade é a parte vertical. Tá? Então a gente pode definir aqui o seguinte, que
a velocidade no eixo x vai ser a velocidade vezes o cosseno, ou o módulo da velocidade vezes o cosseno. A velocidade no eixo y vai ser o módulo da velocidade vezes o seno. Então vamos supor que o exercício tenha falado, por exemplo, para a gente tem uma velocidade de 30 metros por segundo. Essa velocidade, se ele estiver dizendo que é o módulo da velocidade, quer dizer que vai ser essa velocidade angular aqui. Não a velocidade angular, né, mas a velocidade que forma um ângulo. Então vai ser essa velocidade, o módulo dela, né, ela está formando um ângulo aí com a horizontal. Então a gente traz aqui a ideia de velocidade. Para a aceleração, o que acontece? No movimento oblíquo, a gente tem a aceleração gravitacional apontando para baixo. Certo? Então, quando a gente está pensando aqui que tem uma velocidade que é vertical, outra velocidade que é horizontal, e no movimento oblíquo, por exemplo, a gente está sofrendo a ação da gravidade, então a gente tem aí uma velocidade que ela vai atuar somente na vertical. Tá? Então a gente pode pensar o seguinte: no lançamento oblíquo, eu tenho um objeto que está sendo lançado de maneira oblíqua. Né? A gente pode pensar que existe um eixo vertical y, um eixo horizontal x. Existe uma velocidade inicial, que é a velocidade com que o objeto está sendo lançado. Então a gente pode pensar, por exemplo, em um projétil sendo lançado em um determinado ângulo. Né? A gente pode pensar que o que vai ser alterado aqui? A velocidade em x, ela é constante. Porque em x a gente tem um movimento retilíneo uniforme. Se a gente tem um movimento retilíneo uniforme, o que vale nesse caso? Vale que a distância é a velocidade vezes o tempo, ou a velocidade é o tempo vezes o tempo. A velocidade é a distância dividida pelo tempo. Então, essa é a primeira ideia que a gente tem aqui. Depois a gente pode dizer que o v em y, ele é variável. Porém, quando a gente tem esse ponto aqui, que é a altura máxima, né, o v y para a altura máxima, ele vale 0. Então, essa é uma propriedade interessante do lançamento oblíquo, que é no ponto máximo, na altura máxima, que é exatamente a distância média e horizontal, a gente vai ter a velocidade em y valendo 0. Ela atinge o ponto máximo, depois ela vai começar a crescer de novo. Ela diminui até chegar no ponto máximo, depois ela aumenta até o objeto voltar para o ponto do qual ele foi lançado. Né? Se ele foi lançado do chão, por exemplo, ele vai voltar para o chão. Então a gente tem aqui a ideia aqui da distância, a distância, metade da distância aqui é a distância d, certo? Então isso é interessante para a gente conseguir resolver alguns exemplos, algumas ideias. Beleza, vamos pegar um exemplo aqui, né? Um exercício, na verdade, que é um exercício da banca CESP, da Polícia Científica aí de 2016, e diz o seguinte: é um exercício que tem ideias teóricas aí para a gente considerar. Está dizendo: considere que um projétil tenha sido disparado de uma pistola com velocidade inicial de módulo igual a V0. Então a gente tem aqui velocidade inicial V0, ele não deu um valor, e existe um ângulo. Esse ângulo é ascendente. O que quer dizer isso? Quer dizer que está sendo disparado de maneira ascendente aí, em relação à horizontal. Desprezando a resistência do ar, considerando, no caso, tudo que a gente falou, né, a gente está desprezando a resistência do ar, assinale a opção correta acerca do movimento realizado por esse projétil. Então, quais são as opções aqui? A letra A está falando no ponto de altura máximo, ou seja, H máximo, a velocidade resultante do projétil
será nula. Ele diz que a velocidade resultante será nula. Na realidade, a gente observar aqui, o Vy vai ser nulo, mas a gente tem o Vx se mantendo constante. Né? Então, dá uma olhada aqui importante. Né? Toda vez que a gente tiver um lançamento oblíquo, o que vai zerar é a velocidade no eixo y, e não a velocidade resultante. Essa alternativa, então, ela é uma alternativa que está errada. Né? Porque a gente tem Vy igual a zero no ponto máximo, mas Vx é diferente de zero, tá? Para um lançamento oblíquo. A letra B está dizendo o seguinte: a aceleração do projétil será nula no ponto de altura máxima. Vamos lá. Qual é a aceleração que está agindo aqui sobre esse corpo? A aceleração que está agindo é a aceleração gravitacional. Né? Ela sempre está apontando para baixo aqui e ela existe no movimento inteiro. E ela age no movimento inteiro. Então a gente pode dizer o seguinte, que para esse caso, a gente não tem uma aceleração nula. Isso aqui está errado. Por quê? Porque a gente tem o G agindo o tempo todo, a aceleração gravitacional agindo o tempo todo. A única força atuante no projétil, em todo o seu movimento, é a força peso. Beleza. O exercício está falando para a gente desconsiderar a resistência do ar. Quando a gente fala da força peso, a gente está dizendo que a única força que está agindo sobre o corpo é a força gravitacional, ou seja, a gravidade age sobre o corpo. A gente vai ter a força peso, né, que a gente vai falar quando falar sobre as leis de Newton. E quando a gente falar isso, está querendo dizer que não existe mais nenhuma força. O exercício diz para a gente desprezar a resistência do ar, que poderia ser uma força agindo aí sobre esse corpo. Então, até então, essa alternativa aqui é a nossa alternativa correta. O alcance horizontal que o projeto pode atingir depende da sua massa. Vamos dar uma olhada? A gente não falou nada de massa aqui, né? Então, massa não importa. Se a gente estiver falando do caso em que a gente despreza a resistência do ar. Né? Se a gente considerar a resistência do ar, na realidade a gente não está considerando a presença da massa em si, mas sim o atrito que esse corpo tem com o ar, qual que é o formato dele, e isso vai influenciar aí na resistência. Mas a massa em si ela não vai influenciar no nosso movimento. Então, essa alternativa está errada, né? Está falando que a componente horizontal da velocidade horizontal varia e a componente vertical é invariável. Então, peraí. Ele está dizendo que o Vx, né, horizontal, ele muda e o Vy é constante. Na realidade, se a gente observar aqui, é o contrário, né? É o Vx que é constante e o Vy que muda. Então ele inverteu aqui as palavras para causar uma certa confusão, é um distrator, né? Quer dizer, essa questão foi feita para te distrair, e aí você vai lembrar que uma é constante e a outra é variável, e aí vai lá e marca a questão errada. Na realidade, essa questão ela foi colocada aqui para te distrair. Né? Então a gente pode perceber que na realidade, a alternativa certa, a letra C, a única força que está agindo sobre o corpo é a força peso ou força gravitacional. A gente vai utilizar essas coisas como sinônimos aqui. Certo? Vamos lá. Então, recapitulando. Altura máxima, velocidade y vale zero. Tá? Na nossa decomposição aí da velocidade, a velocidade horizontal ela mantém constante, a velocidade vertical ela se altera por conta da gravidade. Né? E o tempo todo a gente tem aceleração gravitacional agindo sobre aquele corpo. Então esse é um exercício que trabalha bem os conceitos aí do lançamento oblíquo. Pode até ser aplicado aí para as ideias de lançamento horizontal também, porque a gravidade age o tempo todo. A gente tem a velocidade em y também variando e a velocidade em x constante. Né? Então a gente pode dizer que esse exercício é um exercício que trabalha bem conceitos. Tá? Vamos lá, vamos resolver mais um exercício da Polícia Científica do Rio de Janeiro. Diz o seguinte: uma ocorrência deve ser feita utilizando as leis da física, para que possa esclarecer um determinado fato.
O perito irá arremessar uma bola de tênis com velocidade inicial de 24,5 metros por segundo. E esta faz um ângulo de 60 graus com a horizontal. Com base nessas informações, analise as afirmações a seguir. O tempo que a bola fica no ar é de aproximadamente 2,5 segundos. A distância que a bola percorre de maneira horizontal é 30,6 metros. E uma onda sonora emitida no mesmo instante que o lançamento da bola chegará depois a um observador posicionado no local onde a bola encontra o chão. Então aqui a gente tem que saber de algumas coisas, existem algumas informações extras, né, que são conhecimentos que vêm de fora da questão que a gente precisa incluir aqui. Vamos lá então. A primeira coisa é que a gente precisa calcular qual que é o tempo. Esse tempo faz sentido? Depois a gente precisa calcular qual que é a distância. Essa distância ela faz sentido? E ele está falando de uma onda sonora. A velocidade do som no ar é de aproximadamente 340 metros por segundo. Então a gente pode dizer o seguinte: só pelo fato da velocidade do som no ar já ser muito maior do que a velocidade com que está sendo lançada a bola, com certeza elas vão chegar aí em tempos diferentes, né? E a onda sonora ela vai chegar primeiro. Agora a gente já pode eliminar essa questão aí, né? Essa alternativa e dizer que ela já está errada e pode observar as outras duas. Vamos lá, então aqui tem o exemplo aí do nosso lançamento, né? E a gente pode dizer o seguinte, que o tempo é de 2,5 segundos e a distância é de 30,6, de acordo com essa ideia. A gente vai pensar que o nosso movimento está sendo feito aqui no eixo Y e no eixo X, tem um ângulo, né? Esse ângulo ele é de 60 graus. Então a gente pode dizer que o seno de 60 ele é raiz de 3 sobre 2 e o cosseno de 60 ele é meio. A gente pode dizer ainda que a raiz de 3 a gente pode usar o valor de mais ou menos 1,7. Esses valores aqui e essas relações são relações que a gente, conforme vai usando, a gente vai lembrando desses valores. Em alguns momentos eles são fornecidos, né, em algumas provas eles são fornecidos, em outros eles não são fornecidos. Tá? Vamos lá. Para a gente conseguir calcular o tempo, a gente pode pensar o seguinte. A nossa velocidade inicial é de 24,5 metros. Então, velocidade inicial é de 24,5 metros por segundo. A nossa velocidade em x ela pode ser calculada como? Com V0 vezes o cosseno do ângulo. Então quer dizer que a velocidade só no x, no eixo horizontal, é o nosso 0,24,5 vezes meio, ou vezes 0,5. Simplesmente a gente está fazendo uma divisão por 2 aí, né? Toda vez que a gente multiplica por meio, a gente está fazendo uma divisão por 2. Então eu posso dizer aqui que é 12,25 metros por segundo. Essa é a nossa primeira informação importante. A segunda informação é que o VY ele é os mesmos 24,5 que a gente vai pôr V0 vezes o seno. Então, a gente tem aí o 24,5 vezes 1,7 dividido por 2. A gente pode dizer, então, que é aproximadamente 24,5 vezes 0,85, já que esse valor aqui é aproximado, né? Vamos lá, vamos pôr de cá essa nossa conta aí. Vou fazer aí de maneira tranquila, né? Então,
0,85. Pode pôr aí, ó. 5, 25, 22 vai 2, 10 e 2, 12, 40, 32 e 6, 36, e 16 e 3, 19. Então, 5, 2, 8, 2. Então, mais ou menos 20,8 metros por segundo. Certo? Então, aqui, essa é uma conta rápida que a gente fez aí, a partir do valor lá do seno, para a gente encontrar a velocidade vertical. A gente pode lembrar que essa velocidade, a gente pode considerar que ela vai diminuir até zerar na altura máxima, e depois ela vai sair do zero e vai aumentar até chegar na mesma altura de novo. Então a gente pode lembrar que esse movimento aí ele é dividido em duas partes, né? Uma parte de subida e outra parte de descida. E a gente lembra que a gente tem dois tempos, então, né? Tem um tempo de subida e um tempo de descida, tá? Para quando a gente está falando do movimento vertical, e nesse caso a gente pode aplicar no lançamento oblíquo, né? Quer dizer, o tempo de subida e o tempo de descida são iguais, as velocidades nas mesmas alturas são iguais também. Beleza, o que a gente faz aqui então? A gente pode pensar que essa velocidade aí de 20,8, então essa velocidade em y de 20,8, ela é uma velocidade inicial em y. E a velocidade lá no topo, na altura máxima, é zero. Certo? Então a gente pode pensar lá naquela ideia de que V é igual a G vezes T, né? E a gente tem 20,8 é igual a 10 vezes o tempo. Quer dizer que o tempo aí é 20,8 dividido por 10, que na verdade vai dar 2,08 segundos. Tá aí, a gente fez essa conta para chegar nesse valor. E a gente vai entender então que na realidade essa alternativa aqui, ela está errada, né? A sentença 1, então, ela está errada, porque 2,5 para 2,08 a diferença é muito grande, não dá para falar com uma aproximação aqui. A gente tem uma diferença muito grande. Beleza. A distância, como que a gente pode avaliar a distância? Pode lembrar que a velocidade em x aí é de 12,25, né? E a velocidade, ela se relaciona com a distância da seguinte maneira: distância igual velocidade, nesse caso em x, vezes o tempo. Lembrando que era a velocidade em y, né? Então, a nossa distância aqui vai ser 12,25 vezes 2,08. Né? E aí, a gente pode até fazer uma aproximação, né? Se fosse vezes 2, seria aproximadamente aí 24. Né? 24 metros. Esse 0,8 ele não vai fazer essa diferença tão grande aqui, a ponto de 30,6 de 30,6 para 24, a diferença é muito grande. Né? Então a gente pode fazer uma análise rápida sem precisar fazer o cálculo. É lógico que se eu quiser fazer o cálculo, a gente vai perceber que a diferença também é grande, né? Então, ó, se a gente quiser fazer aqui 12,25 vezes 2,08, então 8 vezes 5, 40, 8 vezes 2, 16, mais 4, 20. Então, 16, 2, 18 e 9. Né? Tá aí. Então, posso andar duas casas aí, colocar 10, 5 e 24. Percebam que a gente tem aí, então, uma diferença muito pequena do resultado. Então, quando a gente está na segunda casa, já a gente tem uma diferença muito pequena em relação ao resultado. A gente conseguiu aproximar aqui 2,1, né? Ou aproximar em 2, para a gente fazer um cálculo rápido e entender que aquele valor ali não faz sentido nenhum. Então, se a gente tivesse 5 alternativas lá falando, a primeira e a segunda estão certas, a primeira está errada, a segunda está certa, a terceira está errada. A gente poderia analisar isso.
Nesse nosso caso, então, as três sentenças, elas estão incorretas. As três são incorretas, né? O tempo não é esse, a distância não é essa, né? E a comparação com a velocidade do som, ela não faz sentido, porque a velocidade do som é muito maior. Beleza, para a gente encerrar, vamos lembrar aí que essas equações aqui a gente já viu, né? São todas as equações de movimento para cinemática, todas as equações principais, e no lançamento oblíquo, a gente toca aí na questão da composição de vetores, né? A gente costuma utilizar no lançamento horizontal e no lançamento oblíquo a ideia da composição de vetores. Então, ó, y e x, né? No lançamento oblíquo especificamente, a velocidade em y ela é variável e a velocidade em x ela é constante. E aí é importante a gente ressaltar que existe uma relação entre o movimento dos dois eixos. Por exemplo, o tempo de subida e descida é o tempo total do deslocamento horizontal, né? Então a gente pegou um exercício aí, um exemplo de conceitos, para a gente trabalhar esses conceitos que são cobrados, e um exemplo que a gente precisa fazer cálculos para identificar algumas sentenças ali e ver o que faz sentido e o que não faz sentido. Espero que vocês tenham entendido aí a ideia de composição, né, de movimentos e tenham entendido a ideia de lançamento oblíquo, né, tenha ficado claro. É isso aí, pessoal. A gente se vê aí no próximo bloco, falando aí já sobre as leis de Newton. Até mais!